Aleluia. Eu queria estar compartilhando algo com os irmãos que tem queimado no meu coração. No caminho para cá eu conversava com o pastor Fabiano e talvez seja muita coisa que eu quero passar, e o que eu peço é que o Espírito Santo de Deus nos direcione para que eu possa passar isso de uma forma correta, que os irmãos possam entender, que as pessoas possam receber, porque de coração, sabe quando você está com tanta informação para passar, com tanta coisa para ensinar, e você está com medo de não conseguir passar tudo isso da forma correta? Mas coloca a mão no teu coração e peça: Espírito Santo, é o Senhor que ministra. Então fala comigo nessa manhã. Tem misericórdia do pastor Tiago e fala comigo nessa manhã em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu tenho meditado esses dias muito sobre esse tema de paternidade. Faz um tempo que eu tenho meditado sobre isso, faz um tempo que eu tenho pensado sobre isso. Confesso que ainda não cheguei em toda a essência da coisa, mas eu tenho meditado muito sobre isso, e uma das coisas que tem queimado o meu coração é sobre a importância de nós termos mentores e termos pais e termos pessoas nos preparando. Aqui no Brasil, quando uma pessoa, para tirar uma carteira de motorista, qual é o procedimento? Vida. Ela vai ao Detran, ela dá entrada num processo, ela tem o quê? 20 aulas de 1 hora, que ninguém tem. Isso é verdade, a autoescola só pega ali, dá talvez umas 2, 3 aulas, te ensina a dar ré. Não, mas eu estou falando sincero. Tá bom, eu vou perguntar para outra então. É verdade ou não é, Fernanda? É verdade. Se levantar a mão aqui, quem teve todas as aulas lá na autoescola, para. E de repente, então, a gente tem algumas aulas na autoescola, aprende o quê? Dar uma ré, estacionar o carro, dar um pisca, e você pega a sua carteira de motorista. Top, né? E sabe dirigir? Não. Você pode saber guiar o carro, mas dirigir é totalmente diferente. Dirigir leva tempo, dirigir você tem que aprender que... Fica sem microfone. Né, Manassés? A gente tem que aprender que passando numa poça, né, da aquaplanagem, que a gente aprendeu de uma forma difícil, com uma caminhonete embaixo de um caminhão. Então a gente tem que aprender a dar seta, você tem que aprender a funcionar luz alta e luz baixa, você tem que entender como se dirige numa chuva, você tem que entender como... Aí sim, você pode dizer: eu sei dirigir. Mas a maioria das pessoas sabem guiar um carro, mas elas não sabem dirigir. Por quê? Porque o sistema de treinamento e o sistema de preparação é um sistema falho. A verdade é essa. Quando você tira uma carteira nos Estados Unidos, a primeira coisa que você faz é você tira uma carteira provisória. E durante esse tempo da carteira provisória, durante 1 ano, você só pode dirigir com alguém que tenha uma carteira de motorista, para que essa pessoa te prepare, essa pessoa te equipe, essa pessoa te ajude, essa pessoa te dê direção, para que quando no final do ano, se você não tiver nenhum acidente, se você não tiver nada, e você dirigiu durante esse 1 ano com alguém, e aprendeu a dirigir, você tira a tua carteira. Vocês estão entendendo a diferença do que eu estou tentando explicar para vocês? O que eu estou tentando dizer? Muitas vezes nós como líderes, nós como igreja, nós às vezes aprendemos algumas coisas, mas nós não sabemos o dia a dia delas. Sabe por quê? Porque nós não sentamos, como diz Paulo, aos pés de Gamaliel. Nós não temos um tempo do lado de líderes e de pessoas de paternidade para nos treinar. Nós não temos tempo debaixo de pessoas que nos equipam, que nos preparam, que nos dizem como fazer, como não fazer. Nós às vezes não temos tempo, e hoje nós temos uma geração que acha que sabe dirigir, que começa ministérios atrás de ministérios sem base, sem preparação. E hoje nós temos um escândalo no meio evangélico tão grande, porque as pessoas não sabem dirigir. E aí ela vai fazer uma ultrapassagem errada, elas vão tirar numa curva, Bruno, que não pode tirar, eles vão fazer uma ultrapassagem, o caminhão pisca para um lado, ele pensa que é para passar, o caminhão pisca para o lado que não é para passar, ele pensa: não, o caminhão está mandando eu passar porque piscou para cá, e causa um acidente. E por quê? Porque ele achou que ele sabia dirigir. E de repente essas pessoas saem no dia a dia e eles começam ministérios e começam coisas, porque não tem um pai, porque não tem um líder, porque não tem um mentor, porque não tem um discipulado para prepará-los para a caminhada cristã e para a vida cristã. E de repente, quando eu olho na palavra e quando eu vejo Jesus foi preparado durante 30 anos para um ministério de 3 anos. E hoje a igreja prepara líderes durante 3 anos para um ministério talvez de 30, 40, 50 anos.
Eu vejo Moisés que foi preparado durante 80 anos para libertar o povo para levar o povo para a terra prometida. Eu vejo homens que prepararam, que foram treinados, que foram capacitados, que foram equipados de uma forma diferente. De repente, quando eu olho para tudo isso e eu começo a olhar para a igreja, eu começo a ver a seriedade da falta de uma paternidade, da falta de uma liderança, da falta de uma submissão a uma liderança. Isso começa a me preocupar, e eu queria te lembrar hoje, nos dias dos pais, que você precisa ter uma liderança sobre a sua vida aqui na terra. Você precisa ter um pai aqui na terra para te treinar, para te preparar, para você poder enfrentar e para você poder aprender a dirigir de uma forma correta. Você precisa ter líderes, você precisa ter pessoas que vão te equipar e que vão te ajudar. Ah, pastor, mas o meu pai morreu. Ah, pastor, eu não tenho contato com o meu pai. Escolha um outro pai aqui na terra para que ele possa te ajudar. Escolha uma outra paternidade, escolha uma outra liderança. Mas nós estamos num momento que você não pode chamar a atenção de ninguém, você não pode falar com ninguém, você não pode brigar com ninguém, que a pessoa fica magoada. E a pessoa quer sair da igreja. Mas como é que você vai gerar e como é que você vai formar uma liderança se você não chama a atenção dela? Como é que você vai gerar? E o que acontece hoje? Nós temos, Jorge, filhos mimados, que fazem o que querem, porque os pais não podem chamar a atenção. Porque o dia que o pai chamar a atenção, ele perde a atenção, porque o filho fica de mal. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Vocês estão devagar, é ou não é verdade? Estão com medo, é? Vocês estão com medo, é? Mas quando eu olho, abra a tua Bíblia comigo em Mateus 3,16. Mateus 3,16. Mano, traz teu celular aqui para mim. Joel, traz teu celular aqui para mim. Mateus 3,16, todo mundo abriu? Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, e o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz do Pai dizendo o quê? Que me dá muita alegria. Para Jesus começar o ministério dele, ele teve a bênção do seu pai. Para Jesus começar o ministério dele, ele teve a bênção do seu pai. Deixa eu só equalizar isso aqui, só um minutinho, peraí. Oi. Som. Aí, calma aí. Deus abençoe, né, tadinho? Joel faz isso aqui. Você sabia que ele faz isso aqui sem nenhum curso? Autodidata. Ele é um cara joia, mano. É verdade. É difícil esse negócio. Olha aqui como é que é bonitinho. Só que uma bolinha dessa que você mexe dá uma bagunçada no som de um tanto, gente. Som. Melhorou aí? Tá melhor? Agora. Som. Melhorou aí, né? Tá bom? Não, tá bom já. Agora regulou. Aí. Obrigado, Joel, por nos ajudar de verdade, cara. Não é verdade, de verdade mesmo. É difícil você fazer algo que você não sabe sem um curso. E o Joel tem nos ajudado. Vamos lá então. Então, quando Jesus, o Filho de Deus, começou o seu ministério, ele esperou uma autorização da bênção do Pai. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 22:32. Mateus 22:32, que diz o quê? Eu sou o Deus Isaac. Eu sou um Deus de Abraão. O que isso nos ensina? Que existe uma hierarquia dentro dos céus que Deus obedece. É o Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos que entender isso, nós temos que entender essa seriedade, nós temos que entender a importância dessa paternidade.
Nós temos que entender isso, que não é simplesmente um acidente, não é simplesmente uma coisa que acontece. É o Deus de Abraão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ele podia ser o Deus de qualquer outra coisa. Podia ou não podia? Mas Ele é o Deus do Pai, Ele é o Deus do Filho, Ele é o Deus do Neto. Por que isso? Por quê? Porque existe uma hierarquia que foi firmada por Ele entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Pai podia colocar qualquer outra pessoa no seu lugar, do lado dele. O Pai poderia criar qualquer ser. Ele podia ter criado uma rainha, podia ter criado, né, Deus e uma mulher. Ele podia ter feito, escolhido um anjo, mas não. Ele vira e escolhe quem? O Filho. E em Gênesis 12, abre e volta lá em Gênesis 12 rapidinho. Aquele último lá, a última bolinha lá, dá só uma baixadinha nela para tentar diminuir o agudo. Gênesis 12. O que diz aí? Sai da tua terra, Gênesis 12, 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da casa de teu pai, e vai, e de ti, vai, continua. Nação. Uma bênção. E de ti. A bênção acaba onde? Acaba onde a bênção? Através de quem? Através do Pai, do patriarca. E nós precisamos entender isso. Vocês estão entendendo? Há uma bênção específica de Deus, que ela só vai chegar até você através do seu Pai. Ela só vai chegar através de você, através do seu pai, através da sua paternidade, através daquele que está te treinando, daquele que está te preparando, através da sua paternidade. Você só vai atingir uma certa bênção em Deus, há um limite em Deus, há algo em Deus que você só vai receber quando isso estiver alinhado, quando você receber essa bênção dos seus pais. E nós precisamos entender isso. E você pega na história de José, que todo mundo conhece aqui a história de José. José é vendido como escravo. Ele é vendido como escravo e ele vai para lá, é vendido, serve como servo de Potifar, depois vai para a prisão, e depois está, resumindo, interpreta o sonho, vira o quê? Príncipe de Israel. Príncipe do Egito, desculpa. Quando ele está ali como príncipe do Egito, descobre que em Israel tinha uma fome. Ele traz o pai para perto dele. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. José era príncipe do Egito, amém? Era encarregado de todas as coisas do Egito, amém? Jacó foi para lá como o quê? Como necessitado, que precisava da ajuda do filho, certo? Abra sua Bíblia comigo, eu quero te mostrar uma coisa rapidamente em Gênesis 48. Gênesis 48. Você começa no versículo 12, mas por causa do horário nós não vamos passar por todo o texto. No versículo 12, José coloca os filhos diante de Jacó, para poder Jacó abençoá-lo. Mas no versículo 20, que é o que eu quero que você grave: assim os abençoou naquele dia. Quem abençoou? Jacó. Abençoou quem?
Os filhos, que José era príncipe. José estava numa posição maior do que o seu pai, mas a bênção ainda estava nas mãos do seu pai. José estava numa posição de príncipe, ele estava numa posição maior do que a do seu pai. O seu pai tinha ido para ali para buscar a ajuda dele. Ele estava cuidando, ele estava sustentando os seus pais, ele estava cuidando dos seus pais. Mas quando chega no momento da morte dos seus pais, sabe o que ele faz, pai? Abençoa os meus filhos, porque eu sei que a bênção depende de ti. E hoje nós temos uma geração que desvaloriza os pais, que desvaloriza a nossa paternidade, que desvaloriza os nossos pais. Nós temos uma geração que não se importa muito com os pais. Temos uma geração que pai é algo ultrapassado, pai é algo velho, porque talvez não sabe mandar um WhatsApp, ou não sabe olhar no Facebook, ou não sabe algumas coisas tão modernas que nós sabemos. E nós se tornamos essa geração tão moderna que nós esquecemos dos nossos pais. Nós esquecemos da nossa paternidade. Por isso o Vinho Novo tem um pai que chama Celso Prado. Pode falar o que quiser falar, mas alguém pagou um preço por mim e por você. Alguém veio para cá e acreditou nisso aqui, e a bênção vem através da vida dele. E enquanto nós estivermos aqui, a bênção vai vir sobre a vida, através da vida dele. Primeira coisa que eu estipulei quando nós chegamos, nós assumir bebedouro, a partir de hoje nós mandamos os nossos dízimos dos dízimos para os nossos pais. E essa igreja todo mês manda o dízimo dela, 10% de tudo que entra no caixa. Se você der R$10, R$1 vai para o pastor Celso. É tirado toda semana, porque nós temos um pai e nós entendemos que a bênção vem através dele. Não importa se ele está hoje à frente da igreja ou não está à frente da igreja, ele é o nosso pai. E nós temos que ligar para ele de vez em quando como filhos e dizer: pai, nos abençoa. Porque nós nos acostumamos então. Já mexeu de novo? Porque nós nos acostumamos de repente com tudo isso. Nós nos acostumamos a deixar os nossos pais de lado, a nossa paternidade de lado. E como isso é importante. (47:7) 47:7 e o 21 também. Vamos ler 47:7. Volta lá no 47:7. 47:7. Trouxe-lhe José a Jacó seu pai e apresentou ao faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Qual que é o outro, Márcio? 21:48. Diz: depois disso, disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra dos vossos pais. E eu te dou um pedaço da terra, a mais que eu tenho, a mais que os teus irmãos, a qual eu tomei com minha espada e com o meu arco e com as mãos dos amorreus. E essa entra a segunda parte da palavra que eu quero colocar para vocês nessa manhã. Volta lá em João 4, rapidinho. Falei que eu tenho que pregar uma série nesse texto de João, né, André? Temos que pregar uma série nesse texto de João. João 4, versículo 5. A uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, lá em Gênesis. E estava ali a fonte de quem? E Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. E aí vocês conhecem, nós vimos na semana passada que vindo aquela mulher samaritana tirar água e tal, e ele pede água para a mulher, versículo 11, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo, onde tens água viva, versículo 12. És tu maior do que o nosso pai, que nos deu, o qual ele próprio bebeu. O poço foi dado para quem? Para José. Mas o poço era de quem? Há um legado.
passado de pais para filhos, que nós precisamos valorizar este legado. Nós precisamos entender, e se eu estivesse pregando talvez para jovens hoje, talvez eu falaria com os jovens sobre o que você tem feito com o legado que teu pai tem deixado para você. Talvez se eu estivesse falando hoje para jovens, talvez eu colocaria algumas perguntas e algumas coisas para os jovens no sentido assim: o que você tem feito com esse legado que teu pai tem deixado para você? O que você tem feito com isso que teu pai tem conquistado, com a terra que teu pai tem conquistado e tem entregado para ti? Talvez a gente falaria sobre valorizar os legados que os pais têm deixado. Mas como hoje a maioria aqui já está um pouco mais avançada, eu quero falar com você sobre o legado que você tem deixado aos seus filhos. Porque isso me preocupa. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido como pai, nos meus 40 e poucos anos de idade, é sério, é que os teus filhos vão fazer aquilo que vê você fazendo, não o que vê você falando. Já notou isso, Júnior? Que no final eles vão fazer aquilo que eles vê a gente fazendo, não o que a gente vê o que a gente falando. Você pode falar para eles não fazer, mano. Se eles vê você fazendo, ele vai fazer uma hora ou outra. É ou não é verdade? E de repente nós vivemos uma vida, Ferreira, e nós falamos algo e nós começamos a viver algo fora daqui. Nós começamos a viver algo aqui na igreja, nós falamos algo aqui na igreja, mas lá fora é diferente. Nós falamos aqui na igreja sobre amor, mas lá fora, lá tem a briga, chega em casa é briga. Nós começamos a falar sobre as coisas aqui dentro, nós falamos sobre as coisas e quando nós chegamos lá fora, nós começamos a viver uma outra coisa. E de repente nós temos que cuidar hoje, é isso que eu quero te dizer. Qual é o poço que você tem deixado, qual é o legado que você tem deixado para a sua família? Qual é a mensagem que você está passando para os teus filhos? Que no dia dos pais, no dia nosso, do teu Pai Celeste, no dia do seu Pai Eterno, do seu Pai Celeste, aquele que está sobre as nossas vidas, aquele que se nós somos o que somos, é por causa da graça e da misericórdia de Deus, você fica em casa. Qual é a mensagem que passa para o filho? Vamos ser sinceros. Você como filho, o que você entenderia? Nilo, o que você entenderia? Que não é importante. E nós temos que cuidar deste legado e do que nós estamos ensinando e do que nós estamos deixando para os nossos filhos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Júnior, você querendo ou não, seus filhos vão beber dos poços que você vai deixar. Você querendo ou não, os seus filhos vão beber dos poços que você vai deixar. Os seus filhos vão viver e vão beber dos poços que você vai deixar. Então deixa poços bons, deixa poços de água doce, deixa um caminho perfeito para que eles possam tentar seguir aquilo ali, para que eles possam ter um legado, para que eles possam ter algo que eles deixaram para trás, que eles possam seguir aquilo. Porque nós precisamos entender isso. Há um legado que está sendo escrito, há uma história que está sendo escrita. Pastor, você está falando de dinheiro? Não, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de princípios. Eu estou falando de memórias. Eu estou falando de história. Eu estou falando de legado. Eu não estou falando aqui de herança, não estou falando de dinheiro, finanças. Eu estou dizendo, há um legado seu que vai ficar atrás de você e que as pessoas vão falar depois que você morrer, depois que você for. E nós, como pais, precisamos entender este legado. Nós precisamos entender essa história. Nós precisamos entender. Ah, pastor, mas eu errei muito. Meu irmão, ainda há tempo de consertar. Se há fôlego na tua vida, se você ainda está respirando, ainda tem como você consertar e mudar a história, acertar os erros, correr atrás, porque um legado vai ser deixado. E sabe o que é uma das coisas que eu fico pensando e que me angustia, Gilmar? É pensar que, querendo ou não, esse legado está sendo deixado. Querendo ou não, a Gemima pode ser o que ela quiser ser na vida, mas ela ainda vai ser a filha do Tiago, neta dos céus, porque há um legado que está sendo escrito. O João pode ser um doutor, mas ele ainda vai ser o filho do Jorge e da Paula.
O resto da vida ele vai carregar um legado, o resto da vida ele vai carregar uma história, o resto da vida ele vai carregar uma marca, o resto da vida ele vai entrar e vai beber do poço que Jacó deixou aos seus filhos. José, que deixou aos seus filhos, que deixou aos seus filhos, que deixou aos seus filhos, que deixou aos seus filhos. E nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar do exemplo que nós estamos passando dentro da nossa casa. Nós temos que cuidar das atitudes que nós estamos tomando dentro da nossa casa. Nós temos que ter cuidado com o palavreado que nós falamos na nossa casa. Nós temos que ter cuidado com o vocabulário que nós usamos dentro da nossa casa, porque uma história está sendo escrita, algo está sendo feito, uma vida está sendo formada, e uma responsabilidade foi entregada para mim e você, uma responsabilidade que foi entregue na minha mão e nas suas mãos, de gerarmos e de formarmos profetas para a próxima geração, de levantarmos uma geração para continuar e segurar a bandeira depois de nós. Uma responsabilidade foi entregue para mim e para você, Júnior. Você não está criando um filho, você está criando um profeta, você está criando um empresário para sustentar a obra de Deus, você está criando uma história, você está escrevendo uma história que vai continuar depois de você. E nós precisamos entender essa seriedade. De como o teu filho vai dirigir o carro vai depender de como você vai prepará-lo hoje para dirigir o carro amanhã. Como teu filho vai dirigir. E às vezes eu vejo uma super proteção de uns pais, às vezes eu vejo umas atitudes que, meu Deus do céu, e eu fico olhando para aqueles pais e eu fico, cara, será que o cara não pensa? Será que a pessoa não pensa que amanhã ele pode não estar aqui mais? Será que ele não pensa? Será que a gente não está pensando no legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? E o dia que Deus ministrou essa palavra no meu coração, há mais ou menos 6, 7 anos atrás, eu decidi mudar a minha vida. Indiferente qual seja a função dele, ele vai exercer um caráter, porque eu aprendi isso na minha casa. Tudo porque teu pai te ensinou isso. Mas de repente nós perdemos isso no meio do caminho, e hoje a pessoa não obedece nenhum contrato. Às vezes eu fico olhando, aí eu vejo uns pais, cara, eles fazendo tanta coisa errada, tantos negócios errados, coisas erradas, e eu fico olhando e diz, como é que ele espera que o filho dele amanhã? Eu lembro de um pessoal que a gente acompanhou o crescimento, e todo mundo bebia. Aí falavam os meninos, não, você não pode beber. Adivinha, hoje todo mundo bebe. Não adianta. A gente vai acabar seguindo o caminho que os nossos pais. Deixa eu te dizer, é a verdade, me desculpa por te dizer a verdade nessa manhã. Essa é a pura verdade. Eu sei que há um momento que o teu filho vai tomar as decisões próprias e vai escolher o seu próprio caminho. Eu sei desse momento. Mas eu lembro que uma vez eu estava em Israel, deitado numa praia depois de fumar um beck e tomar um vinho. Sou sincero. Vocês não assustam com o pastor seus não, que nós é fora da casinha. Mas é verdade. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não se desviará dos caminhos do Senhor. E eu comecei a lembrar do texto quando Jesus vira para Moisés e diz para Abraão, Abraão, sai fora e olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E eu comecei a olhar para tudo aquilo e disse, Deus, um dia o Senhor usou isso para falar com Abraão, e eu estou aqui totalmente errado e perdido. No outro dia eu peguei um ônibus, comprei uma passagem e voltei para a casa do meu pai. Ele estava fazendo um voto de Nazireu e eu voltei para a casa do meu pai, porque eu sei aonde eu posso encontrar o refúgio, porque a semente foi plantada. E ainda que pode parecer que ela esteja seca, ao cheiro das águas ela brotará, porque a semente, a palavra do Senhor não volta vazia. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E hoje toda a luta que eu tenho é que eu quero colocar no coração dos meus filhos essa semente. Eu quero implantar no coração dos meus filhos, eu quero deixar esse princípio, eu quero deixar no coração deles, Jorge, e que aonde eles estiverem, o dia que eles estiverem, seja fazendo o quê? A palavra e o princípio de Deus. Uma árvore frutífera será levantada e vidas serão abençoadas, pessoas serão tocadas com a semente que você tem plantado. Cuidado com a história, cuidado com o jeito que você tem tratado o teu filho, cuidado com a forma que você tem tratado a tua esposa, cuidado com a forma que você tem agido dentro da tua casa, porque uma história está sendo escrita, um livro está sendo cravado, um legado está sendo deixado.
E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua trabalhando. Ele continua fazendo. Continua sendo o mesmo e deixando da mesma forma. Então nessa manhã, eu só queria te pedir uma coisa. Cuidado com o legado e com a história que você tem deixado. Reconheça a autoridade dos líderes que estão sobre a sua vida. Busque a bênção deles, porque tem bênçãos que só vão chegar sobre a tua vida através da vida deles. Busca esse reconhecimento, busca essa autoridade, busca essa bênção. Você que é líder, você que é pai, você que está em alguma posição de paternidade, de liderança, de qualquer modelo, cuidado com o legado que você tem deixado para trás. Não sabe, corre atrás. Ganhe o coração dos teus filhos, ganhe o coração deles e ajuda eles na caminhada. Ganhe o coração deles, sabe? Não chega ali querendo mudar todas as coisas ou querendo ensinar, porque durante muitos anos você não fez. Calma. Dá tempo para eles confiarem em você, dá tempo, ganha a confiança deles, ganha e constrói algo, construa um novo relacionamento, construa uma nova história, para que você possa abençoá-los de uma forma diferente. Ah, pastor, mas meu filho não está aqui, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Então continua acreditando, continua orando, continua profetizando, que no tempo certo a árvore dará o seu fruto e Deus florescerá a semente que você plantou. Acredita na promessa e na palavra de Deus, e que nós possamos ser uma geração que deixa um legado para a próxima geração, porque está chegando a nossa vez, Júlio. E os nossos pais nos trouxeram até aqui, e chegou a vez de nós segurarmos o bastão para podermos passar para a próxima geração mais para frente. Até aqui os nossos pais nos ajudaram, até aqui os nossos pais nos guiaram, até aqui os nossos pais estiveram e deixaram um legado que nos trouxeram até esse lugar. E que na nossa vez o bastão não caia no chão. Que na nossa vez nós consigamos segurar a bandeira e ser um exemplo e ser um referencial para a próxima geração. Uma vez eu ouvi algo de um historiador dizendo que geralmente, quando vem uma geração muito forte, a segunda geração é uma geração muito fraca. Geralmente essa questão pula uma geração. E quando eu vi aquilo, durante muito tempo eu aceitei essa palavra no meu coração. Até o dia que eu entendi que não. Deus não é assim. Deus é um Deus de Abraão. Deus é um Deus de Isaac. Deus é um Deus de Jacó. E eu não aceito que a minha geração seja uma geração que não se represente, que não faça nada e que dê um mau testemunho. Não, a minha geração vai segurar o bastão até que a próxima geração venha depois de nós. Nós vamos morrer, mas nós vamos pagar o preço, nós vamos nos sacrificar, nós vamos subir no púlpito com a garganta inflamada, nós vamos subir aqui todos arrebentados, mas nós vamos segurar até o dia que o Jaime Neto possa segurar no nosso lugar, até que o dia que o nosso próximo filho possa tocar no nosso lugar, possa segurar no nosso lugar, porque há uma herança, algo que eu estou escrevendo, há uma história que eu estou fazendo. Eu não estou criando uma criança, eu estou criando um profeta, eu estou criando um levita, eu estou criando um sacerdote, eu estou criando um empresário para sustentar o reino de Deus. Eu estou criando um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu estou deixando o legado, e Deus confiou essa responsabilidade a mim e a você como pai. Então nesse dia dos pais, podia estar aqui pregando, e talvez, quem sabe, o ano que vem a gente pregue sobre o nosso pai eterno. Mas hoje eu queria falar com você, meu amigo pai. Queria deixar esse recado para você, meu amigo pai, que há uma responsabilidade, que ela não está sobre a mãe, ela está sobre os nossos ombros. Deus não é um Deus de Sara, de Rebeca, Lia e Raquel. Ele é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando nós chegarmos lá em cima,
Nós não vamos poder dizer: Deus, eu tentei, mas a Paula não deixou. Sabe da liberdade? Só botando exemplo. Eu não vou poder chegar lá em cima e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me deu a responsabilidade do Caleb e da Gemima, mas a Aline não deixou. Não, a responsabilidade está sobre os meus ombros. A responsabilidade e a decisão final cai sobre a minha vida, certa ou errada, a decisão está nas minhas mãos. Quem toma a palavra final é o homem. Pastor, isso é machismo. Não, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que Deus levante nesse lugar pais que possam guardar essa verdade. Pastor, mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para acertar. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para recomeçar. E para você que está debaixo de uma autoridade, reconheça a importância dessa autoridade. E você, pai, entenda que você tem uma responsabilidade de abençoar os teus filhos. E uma bênção de Deus só vai chegar até eles através de você. Vamos ficar de pé. Uma vez eu estava tendo uma crise muito grande em relação aos meus filhos, porque eu fui criado, graças a Deus, por um pai muito bom, mas às vezes a gente não aprende tudo que tem que aprender, e a gente quebra a cabeça e a gente não aceita muita coisa. E de repente, quando você vê, você já está numa situação que você está responsável por 2 crianças e você não sabe direito como agir, como fazer. E eu lembro que nessa vez eu estava numa crise muito grande, André. Cara, eu não sabia como agir. Eu entrei num desespero tão grande, eu entrei numa angústia tão grande. E eu lembro que aquele dia eu corri para a cabana. E eu passei 3 dias na cabana. E eu disse para Deus: Deus, eu não estou aqui atrás de uma mensagem para o teu povo. Eu não estou aqui atrás de uma palavra para o teu povo. Eu estou aqui porque tu és pai. E tu podes me ensinar a ser pai. Me ensina a ser um pai. Aprendi tudo? Não. Ainda estou em progresso. Ainda estou em construção. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está mudando. Eu erro muito. Mas deixa eu te dizer nessa manhã, há um Pai Celeste disponível para mim e para você, para te ensinar aquilo que nós não sabemos, para nos direcionar quando nós não sabemos direcionar. Ele é Pai, e Ele vai saber te ajudar, Ele vai saber te guiar, Ele vai saber te direcionar. Ele vai saber te mostrar o que fazer nas horas que você não sabe o que fazer. Ele vai te mostrar o que falar quando você não souber o que falar. Ele vai te ajudar a agir quando você não sabe agir. Ele vai te ensinar a ser aquilo que você não sabe ser. Não esqueça, você tem um Pai nos céus que te ama, que torce por você, que acredita em você e que está à disposição para te ensinar, para te preparar, para te equipar. Pastor, eu não tive pai. Você tem um Pai nos céus. Você, pastor, eu tive uma situação difícil com os meus pais. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem um Pai perfeito nos céus. Coloca-te debaixo dele. Entra debaixo da paternidade de Deus. Pastor, mas eu sou pai. Então, meu querido, corre para os colos do teu Pai e peça para que Ele te ensine, para que Ele te prepare, para que Ele te equipe, para que Ele te dê sabedoria, para que um dia
os teus netos possam beber através da fonte de Deus que você tem deixado, através do legado, através da história, através dos princípios que você deixou. Pai, eu quero te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer pelo teu infinito amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, porque nós não estamos só. Nós temos um Pai nos céus que nos guarda, que nos protege, que nos guia. Obrigado, Deus. Perdoa-nos pelas atitudes erradas que temos tomado. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós esquecemos desse legado, esquecemos desses princípios, esquecemos dessas coisas. E Deus, nessa manhã eu quero colocar a tua igreja diante do Senhor. Junto com ela eu coloco a minha vida. Ensina-nos a sermos pai. Ensina-nos a cuidar da geração que está vindo atrás de nós. Ensina-nos a sermos líderes segundo o teu coração. Ensina-nos a prepararmos uma geração para assumir a nossa responsabilidade. Ensina-nos, ó Pai, a crescermos e a sermos, ó Pai, homens e mulheres segundo. Ajuda-nos a prepararmos os nossos filhos, ó Pai, dentro dos caminhos do Senhor, dentro ensina-nos a cravar da mesma forma que o Senhor escreveu a lei, da mesma forma que o Senhor escreveu a lei nas tábuas da lei. Ensina-nos a gravar esses princípios no coração dos nossos filhos. Ensina-nos a escrever, ó Pai, e a ensinar os nossos filhos nos teus caminhos, para que ainda quando eles forem velhos, eles não se desviem. E Deus, eu coloco também diante do Senhor a tua igreja nesse momento, aqueles que têm filhos grandes, que talvez pareça que a semente morreu, pareça que a semente não vai florescer, pareça que a semente não vai dar certo. Eu quero declarar nessa manhã o soprar das águas do teu Espírito Santo sobre essas sementes. Eu quero declarar nessa manhã o revigorar do Senhor dessas sementes. Eu quero declarar o sopro do teu Espírito Santo para que venha florescer a semente plantada, a palavra lançada. E aonde eles estiverem agora, como o Senhor me encontrou em lugares tão distantes, como o Senhor me encontrou em lugares tão perdidos, e o Senhor me trouxe de volta. Encontra eles agora onde eles estiverem, aqueles que estão de ressaca, aqueles que estão perdidos, que passaram a noite na prostituição, nas drogas. Eu declaro nessa manhã, Deus, o revigorar, o vivificar da semente do Senhor sobre a vida deles, uma fome pela tua palavra, uma fome pela tua presença e uma vontade de voltar para os teus caminhos. Eu reivindico a tua palavra sobre a vida deles. E ainda quando eles forem velhos, eles não se desviarão. Eu declaro o revigorar do Senhor em nome de Jesus sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Nós profetizamos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Pai Jesus, nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Pai, que o amor do nosso Pai e a comunhão do nosso Pai esteja com a tua igreja durante essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa antes de terminar. Uma das coisas que eu tenho notado, e que Satanás tem entrado com uma grande mentira nesse século, é mais ou menos assim: eu não quero nada a ver com o meu pai. Não, eu vou montar minha própria vida. Não, eu não quero aquela herança que meu pai deixou. Não, eu não quero aquela vida que meu pai deixou. Não, eu não quero. Isso eu estou falando muito para os jovens. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem o privilégio de ter uma herança e ter um legado, usa isso. Entenda que é um privilégio, que é um princípio de Deus, que é uma herança, que é uma bênção de Deus. E viva debaixo dessa bênção que Deus tem para a tua vida. Não deixe que Satanás roube isso da sua vida. Não deixe que Satanás roube esse privilégio de ter uma herança. Eu sou privilegiado porque eu tenho uma herança sobre a minha vida. Eu tenho um legado sobre a minha vida. E eu sei
reconhecer essa bênção e essa gratidão no meu coração. E de repente eu começo a ver, e o que me desespera, Júnior? Eu conversando com alguns empresários, e eu já conversei com muitos, e eu conheço empresários que têm grandes empresas e nenhum dos filhos quer tocar a empresa do pai, porque não, eu quero ter uma vida independente do meu pai. E eu conheço muitos pais que têm um legado para deixar e não tem ninguém para deixar. Cara, não aceita essa seta do inimigo no teu coração. Não seja como um filho pródigo que não quer viver debaixo do pai. Aceita a herança e a bênção que teu pai tem deixado sobre a tua vida. Aceita o legado e seja grato e viva debaixo desse legado e dessa herança que Deus tem te dado. Muitos gostariam de estar no teu lugar. Muitos gostariam de poder ter um legado como você tem. Muitos gostariam de poder ter a herança que você tem. Por isso, viva debaixo desses princípios, viva debaixo desses legados e seja grato a Deus pela herança que os teus pais têm te deixado. Amém? Graça e paz em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde durante essa semana e faça resplandecer sobre ti o teu rosto em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus.